Alfabetização e letramento. Métodos de alfabetização. Apresentação elaborada por Cacilda Silveira Pinto, Maria Salomé Coelho Ribeiro, Maria de Lourdes Coelho. O conceito de alfabetização vem se transformando ao longo dos tempos em função das práticas de leitura e de escrita exigidas pela sociedade em cada momento histórico. A escola contemporânea não pode se ater a ensinar a técnica de decifrar o sistema de escrita e estabelecer relações entre sons e letras, ou seja, a técnica. É preciso que os alunos desenvolvam habilidades de usar socialmente a leitura e a escrita para resolver problemas do cotidiano, uma vez que vivemos numa sociedade letrada, isto é, letramento. Estes dois aspectos, a decifração e o letramento, devem ser trabalhados simultaneamente. A escolha do método. Decisões metodológicas sobre procedimentos de ensino são tomadas em função dos conteúdos de alfabetização que se quer ensinar e do conhecimento que o professor possui sobre os processos cognitivos dos alunos. Aspas. Para que se instale um contrato didático são necessários 3 elementos fundamentais. Quem ensina / como ensina. O conteúdo a ser ensinado e aprendido. Quem aprende, hipóteses já elaboradas a respeito daquele objeto do conhecimento. Métodos de alfabetização. Os métodos de alfabetização, no sentido que conhecemos historicamente, agrupam-se em 1. Métodos sintéticos. 2. Métodos analíticos. Método alfabético, o mais antigo método utilizado em massa até o início do século XX. Pressuposto. A compreensão da relação entre a fala e sua representação escrita se faz através da síntese de unidades menores que compõem a palavra. Elemento mínimo da escrita: as letras do alfabeto. Vantagens do método alfabético: o nome da letra, com exceções, contém o seu som. Desvantagem do método alfabético: ao pronunciar o nome da letra, entram elementos que não pertencem à sílaba ou à palavra. Exemplos: beabá, enana, banana. Capacidade priorizada, decodificação. Materiais utilizados: cartas do ABCD e os silabários. Método fonético ou fônico, surge da necessidade de ensinar uma relação direta entre grafema e fonema na tentativa de eliminar elementos sonoros que não pertencem à sílaba, facilitando a aprendizagem. Unidade mínima, o som. Vantagens: quando a relação unívoca letra/som, a aprendizagem é rápida e fácil. Desvantagens: uma letra pode representar diferentes sons segundo sua posição na sílaba e na palavra. Um som pode ser representado por várias letras. Consoante é uma unidade abstrata, só pronunciada com o apoio da vogal. Material utilizado: cartilhas. Capacidade priorizada, decodificação. Método silábico. Para tornar a aprendizagem mais significativa, as sílabas normalmente são apresentadas em palavras-chave e em seguida formavam-se as famílias silábicas. Unidade mínima, a sílaba. Vantagens: atende a um princípio facilitador. Quando falamos, pronunciamos sílabas e não letras ou som. Permite a criação de palavras novas a partir da aprendizagem das primeiras famílias silábicas. Desvantagens: textos fabricados para treino das sílabas são artificiais e deslocados do contexto social. Material utilizado: cartilhas. Capacidade priorizada, decodificação. Métodos analíticos. Os métodos analíticos fazem um percurso inverso dos métodos sintéticos. Partem da síntese para a análise, do todo para as partes. Pressupostos básicos dos métodos analíticos. O aprendizado da escrita deve ser feito por seu significado. Atende ao princípio do sincretismo no pensamento infantil: primeiro percebe-se o todo, depois as partes. As palavras devem ser familiares e ter valor afetivo para as crianças. Métodos da palavração. Unidade mínima, palavra. Método da sentenciação. Unidade mínima, frase. No método de palavração ou sentenciação, as palavras são selecionadas pelo significado e não pela estrutura silábica. São apreendidas globalmente e por reconhecimento e só depois, divididas em sílabas. Capacidade priorizada, compreensão, sentido. Métodos analíticos. Método global de contos. Unidade, texto. Marcha seguida.
reconhecimento global do texto, memorização do texto, divisão do texto em sentenças, reconhecimento de expressões e porções de sentido, divisão em palavras e em sílabas. Vantagens: pode-se ler palavras, sentenças ou textos desde a primeira lição por reconhecimento global. Mantém o interesse do aluno. Desvantagem: risco de automatização do texto sem a decodificação. Material utilizado: pré-livro. Capacidade priorizada: compreensão, sentido. Método natural. Unidade básica: palavra, foco na produção escrita. Marcha seguida: apresentação de palavras. Produção espontânea de texto a partir de um repertório mínimo de palavras conhecidas. Incentivos para escrever como forma de comunicar à distância. A leitura é consequência da escrita. Criação da imprensa pedagógica. Como exemplo, o jornal escrito. Vantagens: uso da escrita cumprido a função social. Desvantagem: risco de cair no espontaneísmo sem as intervenções necessárias do professor. Capacidade priorizada, compreensão, sentido. Esta é uma contribuição de Cacilda, Lourdinha e Salomé. Gratas pela atenção.